Irmãos e irmãs, boa noite a todos. Nesta quinta-feira, dia 6 de setembro de 2018, celebramos a liturgia da 22ª semana do Tempo Comum. Acompanhamos as leituras e orações pela liturgia diária da Paulus, a partir da página 32. A oração eucarística será número 2, na página 9. Faz parte da missão da Igreja sair em resgate de homens e mulheres imersos na insensatez do mundo, a fim de lhes proporcionar a experiência da vida e da verdade do Evangelho. Preside esta Santa Missa Padre José Gomes de Moraes Neto, da Paróquia São José de Campos Novos Paulista, Diocese de Ourinhos. Cantemos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, em comunhão com o Espírito Santo, estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Então nós temos as intenções para essa Santa Missa. Primeiramente, as intenções de casamento de Valdir e Silvia, 32 anos, Campos Novos Paulista. Hélio Pedro e Rosalina Maggi, 36 anos de casamento, de Campos Novos Paulista. José Doná e Natalina, 54 anos de casamento, de Campos Novos Paulista. Nelson Luiz e Valentina, 53 anos, de Novo Horizonte, São Paulo. Antônio Tinós e Laurinda, 53 anos, de Novo Horizonte. Geraldo e Vera, 47 anos, de Guapiaçu. Pedro Pires e Terezinha, 50 anos, de Bebedouro. Otávio e Ana Zampola, 60 anos, de Guapiaçu. Antônio Vieira e Enedina, 48 anos, de São José do Rio Preto. Antônio Ioca e Iranir, de 49 anos de casamento, São José do Rio Preto. Aos aniversariantes, Berenice Eliane Lopes, 45 anos, de Brusque. Cailane de Maio, 14 anos, Campos Novos Paulista. Vera Camilo Virgílio, 20 anos, de Palmital. Ludmila Crivellari, de Palmital, 38 anos. Lorena Paula, de Buenos Aires, Argentina. Tassiane Pagliarini Rosa, 35 anos, Campos Novos Paulista. Pedro Pires, 80 anos, de Bebedouro. Luísa Marana
de São Paulo, capital. Cantemos o nosso momento penitencial. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Pelo irmão que não amei, pelo mal que lhe causei, piedade. Pelo irmão que não amei, pelo mal que lhe causei, piedade. Ó Cristo, tem de piedade de nós. Ó Cristo, tem de piedade de nós. Pelo bem que eu não fiz, pela paz que eu não quis, piedade. Pelo bem que eu não fiz, pela paz que eu não quis, piedade. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Pelo amor que sufoquei, pela vida que matei, piedade. Pelo amor que sufoquei, pela vida que matei, piedade. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Deus do universo, fonte de todo bem, derramai em nossos corações o vosso amor e estreitai os laços que nos unem convosco, para alimentar em nós o que é bom e guardar com solicitude o que nos destes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Pertencentes a Cristo, somos convidados a seguir em direção às águas mais profundas, para lançar as redes em favor do reino de Deus. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ninguém se iluda. Se algum de vós pensa que é sábio nas coisas deste mundo, reconheça sua insensatez, para se tornar sábio de verdade. Pois a sabedoria deste mundo é insensatez diante de Deus. Com efeito, está escrito: Ele apanha os sábios em sua própria astúcia. E ainda, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, sabe que são vãos. Portanto, que ninguém ponha a sua glória em homem algum. Com efeito, tudo vos pertence: Paulo, Apolo, Cefas, o mundo, a vida, a morte, o presente, o futuro, tudo é vosso. Mas vós sois de Deus, e Cristo é de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ao Senhor pertence a terra e o que ela
Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra, o mundo inteiro com os seres que a povoam, porque Ele a tornou firme sobre os mares e sobre as águas a mantém inabalável. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra. Quem subirá até o monte do Senhor? Quem ficará com sua santa habitação? Quem tem mãos puras, inocente coração, quem não dirige sua mente para o crime? Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra. Sobre este desce a bênção do Senhor e a recompensa do seu Deus, o Salvador, e assim a geração dos que a procuram, e dos Deus de Israel buscam a face. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra. Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas à margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para as águas mais profundas e lançai as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas em atenção à tua palavra, vão lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes
que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros de outra barca para que viesse ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. Tiago e de todos os seus companheiros, por causa da pesca acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: Não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos aqui presentes no Santuário da Vida, prezados irmãos e irmãs que assistem na sua casa através da Rede Vida, a Santa Missa desta noite. Então hoje nos chama a atenção que Jesus é até meio emocionante esse cenário de Jesus. Jesus se encontra no lugar onde apertam, querem escutar Jesus. A multidão tem sede para escutar Jesus. Então Jesus, ele vai até a barca, duas barcas que estão ali vazias, e Jesus vai até essa barca para poder falar à multidão. Depois que ele fala, que ele ensina, ele vai dizer para Simão Pedro: avance para as águas mais profundas e lancem as redes. Primeiramente, o Lago de Genezaré é um rio grande, chamado quase mar, e está ali. Tem muitos peixes, mas eles estavam ali à beira. E Jesus fala: avance mais à frente, mais no fundo, né? E eles falaram assim: passamos a noite toda e não pegamos nada. Mas Jesus, em função da palavra de Jesus, Pedro vai. E eles pescam muita coisa. E Jesus vai ter aquela atitude: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. Então, primeiramente, nós vamos lembrar para que esse evangelho serve para mim, para quem está aqui presente, para quem está aí na sua casa, assistindo a nossa Santa Missa. Primeiramente, avançar para águas mais profundas. Jesus disse para Simão e seus companheiros, para Pedro e seus companheiros, e diz para nós hoje, igreja. Está dizendo para nós hoje: avance para as águas mais profundas, saio da periferia, saio das superfícies. Nós temos que ir mais a fundo, em todos os sentidos, na nossa vida espiritual, nossa vida eclesial, que é na igreja, na nossa vida de trabalho, na nossa vida social, tudo nós vamos precisar fazer esse avançar para as águas mais profundas. Significando o quê? Que cada um de nós temos que transformar esse avançar, essas redes, significando que nós não podemos ficar só nessa periferia digamos aí que nós ficamos, seja, olha, qualquer trabalho. Enquanto nós estávamos ouvindo a primeira leitura, eu via os rapazes trabalhando aqui, eu vejo assim: se esses meninos, eles não se aprofundassem no trabalho deles, eles não estariam aqui.
Cada um precisa se aprofundar naquilo. Se você é casal que hoje está fazendo aniversário, se você está fazendo aniversário de nascimento, precisa se aprofundar na família, investir mais, amar mais, perdoar mais, né? É isso que nós devemos fazer, avançar mais. Quem está estudando, estudar mais. Quem está trabalhando, trabalhar mais. Quem está evangelizando, evangelizando mais, né? Evangelizar mais. Quem faz as novenas das famílias, fazer com mais apreço, né? Então nós, cada um de nós fazendo, avançar para as águas mais profundas, nos aprofundar naquilo que nós temos o interesse. De um modo especial, na igreja, onde nós somos chamados a ser evangelizadores, como Pedro, como seus companheiros, nós também somos chamados a viver esse tempo de anunciar. Jesus depois chama eles para deixarem de ser pescadores de peixes, para ser pescadores de almas. Que nós, cada um de nós, possamos vivenciar melhor a nossa fé através desse avançar e lançar as redes em tantos lugares hoje que nós precisamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Com todo o amor, nós vamos agora fazer as nossas preces. Santificai continuamente, Deus de bondade, vossa igreja, chamada a ser presença nas periferias geográficas e existenciais. Abençoai e recompensai, Senhor, vossos servidores. Fortalecei o Papa na missão de conduzir vosso povo rumo à unidade por vós desejada. Abençoai e recompensai, Senhor, vossos servidores. Suscitai o interesse dos governos por sólida e sadia formação humana e educacional das crianças e dos jovens. Abençoai e recompensai, Senhor, vossos servidores. Ajudai os cristãos leigos e leigas a levar o Evangelho às águas profundas das variadas e, por vezes, complexas realidades em que vivem. Abençoai e recompensai, Senhor, vossos servidores. Ensinai-nos a consolar os desanimados por meio da partilha generosa de solidariedade e amor. Abençoai e recompensai, Senhor, vossos servidores. Pedimos pela nossa cidade de Campos Novos, Paulista, que o Senhor derrame suas bênçãos a todos os filhos da cidade, para que aconteça a grande conversão e santificação pela força do Espírito Santo. Abençoai e recompensai, Senhor, vossos servidores. Tudo isso nós vos pedimos, ó Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Repartidos na mesa do Rei.
Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, Por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, o sacrifício que vamos oferecer nos traga sempre a graça da salvação. E vosso poder leve à plenitude que realizamos nesta liturgia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Quisestes que Ele fosse o fundamento de todas as coisas, e a todos destes participar de sua plenitude. Sendo verdadeiro Deus, despojou-se de sua glória, pelo seu sangue e pelo sangue derramado na cruz, trouxe a paz ao mundo inteiro. Elevado acima de toda criatura, tornou-se a fonte da salvação para todos os que fazem a sua vontade. Por ele os anjos celebram vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, cantando a uma só voz. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai a nossa oferenda ao Senhor.
estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós Deus libertaste, pela cruz e ressurreição, pela cruz e Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que caminha neste mundo rumo ao céu, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Tomé e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. As intenções do dia de hoje, nossos parentes e amigos, e de todos os que partiram desta vida, acolhi junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, sede piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o cumprimento dos seus direitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Amados irmãos e irmãs, saudai-vos uns aos outros em Cristo Jesus. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Salve
Oremos. Restaurados à vossa mesa pelo pão da vida, nós os pedimos, ó Deus, que esse alimento da caridade fortifique os nossos corações e nos leve a vos servir em vossos irmãos e irmãs, por Cristo nosso Senhor. Amém. Quantos casais, né? Vamos pedir a bênção de Deus para esses casais, porque lá na casa de vocês, enquanto casal, possam degustar da leitura bíblica. Deus Todo-Poderoso, conceda a esses casais, filhos vossos, Senhor, para que eles tenham sempre esta harmonia da convivência, esposo e esposa, sempre pela vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Começando por aqui, vem aqui, parabéns que o Senhor, Pai do Filho e Espírito Santo, amém. Segure a Bíblia. Parabéns para vocês. Parabéns. Parabéns. Parabéns para vocês. Parabéns para vocês. Parabéns. Bonita Bíblia. Parabéns, Parabéns, dona Natalina. Pega aí. Parabéns para vocês. Parabéns. Parabéns para vocês. Quantos anos? Quantos anos de casado? 50? Parabéns para vocês. Parabéns. Pai do Filho e Espírito. Parabéns para vocês. Parabéns. Pai do Filho e Espírito. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Com a proteção de Nossa Senhora, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças